Macarrão, você sabia que ele é um grande aliado do ciclista? Fique comigo nesse vídeo para você saber seus benefícios e como utilizar da maneira mais correta. Eu sou Renato Costa, nutricionista esportivo especialista em ciclistas. Eu ajudo ciclistas iniciantes, amadores e profissionais a acabarem com a fadiga durante o pedal em apenas 2 meses. E você que está aqui comigo agora e não está me seguindo ainda, clica aqui embaixo, começa a me seguir, ative as notificações para que você receba todos os conteúdos em primeira mão e não fique fora das dicas que eu estou passando para que você realmente acabe com a fadiga de uma vez por todas e tenha vários pedais com tranquilidade, sem nenhum tipo de problema, sem precisar ficar empurrando a bike, sem se preocupar com nada, preocupar apenas com a paisagem, com o seu rolê, como dizem aqui em Brasília. Então, é extremamente importante você ativar as notificações para receber todos os conteúdos em primeira mão. Toda semana estou produzindo conteúdos de extremamente valor para você, ciclista. Então, não perca essa oportunidade. Vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Nós vamos falar sobre macarrão. Macarrão, ele mesmo que muitas vezes é discriminado por várias pessoas. Ah, o macarrão engorda, o macarrão é um vilão, o macarrão não é legal. Se eu comer macarrão eu vou ficar muito pesado, vou ficar muito gordinho e isso não vai me trazer benefícios para o meu pedal, para a minha evolução ali na bike. E realmente tudo depende muito da forma como você faz as coisas, né? Ter um direcionamento, um acompanhamento é fundamental para que você faça sempre o mais assertivo nessa sua jornada aí na bike. É extremamente importante você ter conhecimento. Nesse canal eu trago vários conteúdos para você aprender cada vez mais, para você ter esse conteúdo e poder se alimentar corretamente e diretamente usufruir melhor do alimento que está sendo consumido. Vamos lá. Já sabemos aqui, a grande maioria aqui que já está me acompanhando, já está me seguindo no Instagram também, já sabe que o carboidrato, o macarrão é um carboidrato. Tranquilo? Então isso já é fato. Dependendo do tipo de macarrão, ele pode ter uma absorção rápida ou uma absorção lenta. Mas calma aí, vamos por parte, que a gente vai chegar nesse ponto mais pro final aqui do nosso vídeo, que eu vou explicar como você deve utilizar os dois tipos de macarrão que eu vou falar aqui no nosso final. Tranquilo? O seu consumo, quando você consome macarrão, ele é convertido em glicose. Tá? Isso a gente já sabe que a glicose é a nossa fonte de energia, beleza? Tranquilo, sem nenhum tipo de problema. E tem um papel crucial para a atividade física. A glicose é crucial para a atividade física e o consumo de macarrão, como é um carboidrato, também, se você parar para pensar, é um alimento que realmente pode ser utilizado como fonte de energia para o ciclista. Tranquilo, isso então o primeiro passo foi dado. O macarrão, eu posso consumir o macarrão para que ele se transforme em glicose e vire fonte de energia para que eu possa pedalar tranquilamente. Pô, tranquilo, então agora eu já tenho até um episódio que eu fiquei sabendo de um pessoal que foi pedalar aqui para uma cidade aqui por perto, que é Pirinópolis, cento e poucos quilômetros aqui, depende de onde você sai. E no meio do pedal o pessoal parou para fazer uma macarronada. Parou. Tem esses ciclistas que gostam de tipo tranquilão e tal, e levaram o macarrão e pararam para fazer uma macarronada no meio do pedal. É válido? Depende muito. Eu acho que se é um pedal que tem um horário, tudo, aí não é legal. E também depende do tipo de macarrão que você vai fazer naquele momento. E realmente teve uma ciclista, que na época era minha paciente, falou:
Pô, comi a macarronada, depois me deu um sono, eu montei na bicicleta lá, mas não deu bom, eu fiquei com uma preguiça, minha barriga ficou estufada. Então, aí é uma das histórias do consumo errado desse alimento. Então, é importante saber como consumir da forma mais assertiva. Tranquilo? Vou te explicar. Não vai embora, fica aí que eu vou te passar a dica para você usar o macarrão da maneira mais correta. Ele é um carboidrato complexo, tá? Ele é extremamente importante para pedais de longa duração. Pô, bacana. Então, eu vou fazer um pedal mais longo. Eu consigo ter um aporte de energia de carboidrato bacana ali. Quando consumir esse macarrão? De preferência na noite anterior. Por ser um carboidrato um carboidrato complexo, o ideal, ele demora mais para ser processado e virar glicogênio. Então, o ideal é você consumir ele na parte da noite, que no período que você está dormindo, o seu corpo ele vai transformando esse carboidrato em glicogênio de uma forma mais amena. Eu não estou falando para você consumir macarrão. Pô, amanhã eu vou fazer um pedal, um exemplo. Chegou na sexta-feira, aí no sábado você vai fazer um pedal de 30 km com uma altimetria de 400, de 300, 200 e pouco. Você vai ter muito glicogênio ali e esse glicogênio teoricamente não vai ser consumido de, adequadamente, vai de repente, de repente você vai ter muito glicogênio e você vai consumir mais um pré-treino, um intratreino, você vai ter um estoque muito elevado de glicogênio e esse excesso de glicogênio vai acabar virando gordura. Então, tem toda uma matemática, tem toda uma ciência, não é tão simples assim. Eu recomendo macarrão na parte da noite quando você vai fazer no outro dia um pedal intenso, longo e mais intenso, tá? Se você vai fazer um pedal puxado, curto, intervalado, que é uma pegada forte, vale a pena também, porque você já vai estar com seus estoques de glicogênio ali no limite para você poder utilizar esse glicogênio de uma forma bacana. Então, tudo é planejamento. Você precisa se planejar, você precisa saber o que, que você vai fazer no outro dia em relação a pedal para poder consumir a coisa a quantidade ideal. Tranquilo? Então, planejamento é tudo. Esse é um ponto que é crucial ali para você entender do consumo do macarrão. Ele está liberado nesse horário, dependendo do tipo de treino que você for fazer no dia seguinte. Tranquilo? Ele é extremamente importante para manter os seus estoques de energia durante seu treino e o ideal é você consumi-lo ele junto com uma proteína, tá? Mesmo sendo na parte da noite ali, a proteína não vai te trazer nenhum, podemos dizer, dano, né? Claro que a proteína não vai te trazer nada aqui, nenhum malefício, mas quando você está consumindo ele com a proteína, o processo ele fica mais tranquilo para o seu corpo, porque nesse mesmo momento que você está fazendo um estoque de glicogênio, você está fazendo uma recuperação muscular, porque você está tendo aminoácidos interessantes para poder ajudar na sua recuperação muscular, mesmo você não fazendo uma atividade física intensa durante a semana, no dia off, entendeu? É interessante você sempre colocar uma ingestão de proteína junto ali. Você pode pegar algumas receitas e pensar em algumas receitas, mas observa bem. Tem que ser uma proteína magra, uma proteína de qualidade, para você não consumir uma proteína de uma má qualidade, muito gordurosa também. Se você for colocar algum tipo de carne moída ali junto com macarrão, aí tem vários fatores que tem que avaliar, tá? Então esse é um ponto que você tem que ficar de olho. Tranquilo? Ele ajuda a minimizar a fadiga muscular. Até um pouco assim, dependendo do seu entendimento em relação à alimentação, você fala, pô, mas
Essa informação é óbvia, porque se eu estou tendo glicogênio, vai diminuir meu, meu vai melhorar minha recuperação muscular. Sim, porque você já vai estar com seus estoques de glicogênio tranquilo, você não vai ter tanto desgaste muscular, você vai evitar, você vai preservar principalmente esse ponto. Esse ponto também é extremamente importante. Então, o excesso de consumo é importante, você tem que ficar de olho nisso, e também esse outro ponto da questão de preservar a massa muscular. O que seria preservar a massa muscular? Se você está com seu estoque de glicogênio baixo, você não se alimentou direito, você não tem glicogênio suficiente, você manda a brasa e você não faz o intratreino correto, você começa a consumir massa muscular. É erradíssimo fazer isso. Extremamente preocupante você usar o músculo como fonte de energia. Não faça isso, preste atenção. Faça o aporte energético correto de acordo com as orientações do seu nutricionista profissional que está te acompanhando, tá? Outro ponto que é extremamente importante que você pode utilizar como estratégia é você utilizar o macarrão no pós-treino já para ajudar na sua recuperação muscular, claro, né, que eu já falei, na sua reposição de eletrólitos. Mas como assim? Se você prepara o macarrão no seu pós-treino, com a proteína, claro, pós-treino sempre tem que ter uma proteína, isso aí é fato. Se você coloca um molho saudável, tá? Que possui os minerais importantes que você perdeu durante o seu pedal, você, nesse momento, você já está fazendo uma reposição de eletrólitos. Interessante isso. O que você perde? Cálcio, magnésio, enfim, aquela questão de todo aqueles minerais que tem ali dentro do isotônico, você também consegue através de alguns molhos que tem alguns vegetais. Nesse molho tem essa preparação que tem esses vegetais que tem esses minerais que te ajudam a recompor esses eletrólitos que são perdidos. Estratégias nutricionais é importante. Ter conhecimento sobre o que você está comendo é fundamental. Não adianta você terminar um pedal e você não começar, você já termina o pedal e já começa um processo de recuperação para o próximo pedal. Não cria essa lacuna, esse buraco que existe ali da pessoa acabar de pedalar e não pensar em recuperação muscular. Pensar logo que tem que sair fazendo um monte de... sair bebendo, sair comendo qualquer coisa. Você tem que pensar no seu corpo, pensar na sua musculatura que foi desgastada ali durante o pedal. Então não faça coisas exacerbadas. Preste atenção no que você está se alimentando ali para poder te ajudar. Então é todo um processo. Antes, no dia anterior, na manhã seguinte, durante e no depois. Todo esse acompanhamento é fundamental para que você tenha êxito. É fundamental você ter o conhecimento para que você realmente consiga evoluir. Fora a questão do treino, tá? O combustível tem que ser reportado, tem que ser colocado no nosso corpo da forma adequada e no momento correto. Não adianta você começar a consumir os eletrólitos no lugar errado, a proteína no lugar errado, carboidrato no lugar errado, fazer uma bagunça. Não, isso daqui o nutricionista disse que está certo, só que você ouviu ali na esquina e não tem uma periodização nutricional, você não tem uma distribuição de macronutrientes, micronutrientes adequadas, e aí faz tudo a Deus dará. Aí vira aquela bagunça. Tá? Então presta atenção no que você está consumindo. É claro que o ideal é você estar sempre com um profissional da área de nutrição para fazer toda essa distribuição, porque ele tem todo esse conhecimento da parte alimentar ali. Tem profissionais que não são da área
de nutrição e falam sobre nutrição, falando de pré-treino, intratreino, sem conhecer a fundo os alimentos. Então isso é um risco, tá? Tem muita coisa certa, tem coisa certa, mas existe também a individualidade de cada um e o que serve para um não serve para todo mundo. Não é receita de bolo. Se fosse assim era fácil. Era só pegar uma dieta ali dos atletas de elite. Pô, essa daqui é a dieta do cara top, campeão. Não vou falar o nome aqui porque isso vai ficar gravado. Eu falo que o cara é top agora e daqui a pouco o cara não é mais o bambambam, bam, bam, então não vou dar nomes aqui. Vou falar, pô, vou pegar aqui a dieta do campeão mundial e sai distribuindo a todo mundo, vir que todo mundo fica igual. Não é assim. Não caia nessa cilada, entendeu? Achando que o que serve para um serve para todo mundo. Existe a individualidade, existe a especificidade dos alimentos, que é característica, é um estudo que o profissional da área de nutrição, que é a pessoa qualificada para poder passar e falar sobre especificidade de alimentos. Tranquilo? Então fica atento a alguns pontos aí. Tem algumas dicas bacanas, mas vamos ver ali alguns pormenores que tem que tomar algumas cautelas. Tranquilo? Agora eu vou falar. Lembra que eu falei lá no início dos dois tipos de macarrão? O que vira carboidrato mais rápido, o que demora mais para vira carboidrato mais rápido, vira glicogênio mais rápido, glicose, quer dizer, vira glicose mais rápido e outro que demora mais tempo. Existe um macarrão branco que ele é absorvido mais rapidamente, tá? Esse macarrão ele vira glicogênio mais rápido, dá um pico mais rápido, como se é um carboidrato de alto índice glicêmico, é um macarrão de alto índice glicêmico. É estranho falar isso, mas ele é muito refinado, ele não é tão complexo a sua questão molecular, a sua composição, ela é mais simples e o seu organismo é, transforma ele em glicogênio de uma forma mais rápida. Entendeu? Então, esse macarrão seria um macarrão um pouco melhor. Por exemplo, se você está fazendo uma cicloviagem, você parou para almoçar, se você tiver esse macarrão branco, esse macarrão que é mais refinado, ele sim serve como um carboidrato para você consumir ali. Porque logo em seguida você vai começar a pedalar. Entendeu? Então, é um macarrão bacana para esse tipo de estratégia. Se você está fazendo uma cicloviagem e não tem um ponto de parada, eu estou falando uma cicloviagem que você tem uma estrutura, você está levando todo, tem fogareiro, tem várias coisas ali que você está fazendo toda essa viagem longa, você vai parar para preparar a sua alimentação, é interessante você ter esse macarrão, tá? É uma boa estratégia. Não leve, agora eu vou falar do segundo, tá? Não leve o macarrão integral. Por quê? Porque ele é rico em fibra, ele demora mais tempo no seu trato digestório, demora mais tempo para virar glicogênio, ele demora mais tempo, ele vai ficar mais pesado, o processo é mais demorado. E não vai te trazer benefício instantâneo ali no momento. Pode trazer aquele incômodo que eu contei nessa história que eu falei para vocês que dessa ciclista que ficou meio que empanturrada ali. Na verdade, ela não comeu nem o integral, ela levou um mediano. Então, fique atento, observe o que você vai consumir nessa cicloviagem, nesses momentos que você vai parar para poder se alimentar. Se alimente da forma correta para que você não tenha esse tipo de imprevisto durante a sua cicloviagem. Planejamento. Essa é a palavra certa. Tem que se planejar. Saber o percurso, a altimetria, leva uma lanterna, pode acontecer um imprevisto para você, que você aconteça alguma coisa que você talvez tenha que chegar umas 4 horas da tarde, tem alguns imprevistos que você começa a chegar no anoitecer.
sempre se previna. Leve câmera, leve tudo ali que você acha necessário. Existe lista ali, um checklist para cicloviagem de equipamentos que você tem que levar para uma cicloviagem, dependendo do tipo de cicloviagem, mas aí você tem que verificar se tem carro de apoio, se não tem carro de apoio. Tem toda uma logística em cima disso daí, tá? O macarrão é o seu aliado, o macarrão não é o seu inimigo. O macarrão é um alimento que você pode colocar sim na sua dieta. Estou falando durante seus dias corriqueiros na parte da noite. Se você quiser comer um macarrão, substituir o macarrão por um outro tipo de carboidrato no seu almoço, não tem problema, entendeu? Observe sempre a quantidade. Não precisa ficar pesando tudo. Eu vou pesar isso, eu vou pesar aquilo. Não funciona. A pessoa não vai conseguir viver pesando tudo. A pessoa vai viajar, vai no self-service, vai ter que arranjar uma balança para ela pesar. Isso não existe. Isso não, até existe a curto prazo, mas ninguém consegue conviver com essa rotina, não. Então, observe sempre o que você vai comer com macarrão. Sempre coloque outros nutrientes, coloque gorduras saudáveis, coloque vegetais. Faça um prato bem elaborado para que você tenha uma alimentação equilibrada e não tenha problema digestório, não tenha nenhum tipo de problema que vai trazer nenhum transtorno. Tranquilo? Então, macarrão não é grande vilão, macarrão tem que saber utilizar da forma correta. E se esse conteúdo for interessante para você, vou falar novamente, clica no link, fica de olho que vai ter mais conteúdos, me segue, aperta o sininho para receber as notificações, não deixe de apertar as notificações para você ter esse conteúdo. E seguir o canal é fundamental para que eu possa continuar trazendo conteúdos relevantes para vocês, tá? Que a minha intenção realmente é essa, trazer conteúdo, fazer com que vocês cresçam no ciclismo, fazer com que vocês tenham um aporte nutricional sempre ideal para que consiga transpor qualquer objeto aí, qualquer objeto não, qualquer percurso sem nenhum tipo de problema, que eu tenho o objetivo de fazer essa transformação na vida de vocês. Esse é o foco, esse é o objetivo. Eu estou trabalhando com isso e quero que vocês também tenham essa ideia, fazer com que o nosso esporte cresça cada vez mais, que eu sempre estou ajudando os ciclistas a pedalar muitos quilômetros, acabar com a fadiga pedalando durante o pedal em apenas 2 meses. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de todos. Grande abraço. Vamos continuar pedalando, porque está todo mundo pedalando também. Grande abraço.